Valendo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 6 do Tropa do Careca Prepazes. Eu sou o professor Paulo Careca e estou aqui para lecionar e trazer o melhor conteúdo de Geografia Prepazes que você vai ver neste YouTube. Não tem ninguém fazendo o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho magnífico de te orientar. Como é que o Pazes vai te cobrar a prova? O que ele vai te cobrar na prova? Tanto para Pazes 1 quanto para Pazes 2. Então, você está convidado, você que está assistindo aí no YouTube, essa aula, a participar ao vivo das nossas aulas. Me segue lá nas redes sociais, @oprofcareca. No link da bio, lá no Instagram, vai ter o link para você entrar nos grupos do WhatsApp, participar ao vivo das nossas aulas, receber um material didático que é trabalhado na sala de aula e você vai só ser feliz, se preparar para o PASES, um dos melhores e maiores vestibulares seriados que existem no Brasil, para transformar a sua vida e para você, daqui a 3 anos, estar cursando um curso lá na UFV, segunda melhor universidade do Brasil. Então, vamos lá. Meninas que estão aqui comigo, sejam muito bem-vindas. Vocês que estão ao vivo, Ana Júlia e Nawane, fiquem à vontade para questionar, perguntar, debater, tanto pelo chat quanto pelo microfone, tá? Dou aval a vocês. Hoje, na aula 6, nós vamos trabalhar o tema urbanização e também o tema ruralização. Espaço urbano e espaço rural brasileiro, que o Pazes vai cobrar de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, urbanização é o processo de transformação de uma cidade, região ou território. No caso aqui, o nosso processo de urbanização é a transformação de um território saindo do rural e indo para o urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa população em relação aos habitantes do campo. Resumindo, só para vocês terem uma noção aqui, ó, o Brasil só se torna um país urbano de fato na década de 70, onde a população nacional deixa de ser rural e passa a ser urbana. Mas nós percebemos, olha só, um crescente aumento aqui, ó, da população urbana no Brasil a partir da década de 1940, com alguns processos históricos importantes. O principal deles, na verdade, foram dois: a Revolução Verde e a industrialização do Brasil, que, na verdade, se a gente parar para pensar, é o mesmo processo. O processo de industrialização no Brasil gerou, obviamente, junto dele, o processo de industrialização e mecanização do campo, tá? E por isso a gente teve o Brasil, então, se tornando um país urbano. Só que uma coisa muito importante que nós precisamos notar é que, em apenas 70 anos, nós saímos de uma população que era 31% urbanizada para uma população, em 2010, de 84%. Só que é o seguinte, esses 31% aqui, ó, era 31% de 80 milhões de habitantes. Aqui já é de 200 milhões de habitantes. Olha que loucura, né? Então, nós vamos aqui, ó, pensar. Vamos arredondar aqui esse número. 30%. 8 vezes 3 é 24. Então, nós estamos falando de uma população, olha lá, de 24 milhões de habitantes vivendo nas cidades. Agora, 84%, vamos arredondar até para baixo aqui, ó, 220, 20 vezes 8 dá 160. Nós temos, então, 160 milhões de habitantes, mais de 160 milhões de habitantes, vivendo na zona urbana agora. Ou seja, nós saímos de 24 milhões para 160 milhões em 70 anos. Em 70 anos. Enquanto isso, a população rural, olha só, que era de 70%, tá? Então, vamos pensar aí, 7
vezes 8 dá 56, era aí mais ou menos de 56 milhões de habitantes na zona rural, agora 16%, vamos arredondar aqui para 20, para puxar esses 4% que a gente perdeu, olha aí, 40 milhões de habitantes no campo. Então, ela diminuiu em relação à população, a população rural diminuiu em 2010 em relação a 1940. Tem menos pessoas vivendo no campo hoje. Olha que loucura. Só que é o seguinte, nós éramos 80 milhões, agora nós somos 200, e mesmo assim a população rural diminuiu. Que loucura, né? Esse é o Brasil que eu quero, né? E olha aí a evolução da população brasileira, que antes era muito ruralizada, e hoje, olha a diferença. Aqui está o Brasil hoje, principalmente, peguem aqui, ó, essa região aqui, olha que loucura, né? O centro-sul brasileiro, a região concentrada de Milton Santos, e é concentrada mesmo, né? Olha a urbanização. Se a gente tirar aqui, inclusive, ó, Minas Gerais, fazer uma diferença aqui, eu vou mudar esse meu esquema, eu não vou pegar o estado de Minas Gerais todo, só para vocês perceberem a noção da diferença da urbanização no Brasil, ó, a gente pega mais ou menos, aqui eu vou pegar Montes Claros, para entrar nessa brincadeira. Então, olha lá, tem uma parte de Minas Gerais que fica meio que de fora. Olha isso. Olha essa parte destacada aí no mapa. Olha a urbanização nessa região aí. Outra destaque que a gente pode dar é para o restante do litoral brasileiro, né? Olha aqui o litoral brasileiro se destacando até aqui no Pará, tá? Olha aí a região litorânea do Nordeste também tendo um destaque. Então, eu posso até, na verdade, tirar essa linha aqui para demonstrar que olha como a urbanização brasileira é intensa nessa região. Olha como era antes, essa mesma região em 1940, e olha como ela ficou em 2010. Né? E com um destaque também para a gente avaliar, ó, regiões mais isoladas, mas como Manaus, que antes, olha aqui, não tinha tanto desenvolvimento. Mato Grosso, que também, olha só aqui, ó, praticamente nada. Mato Grosso do Sul também, ó, aqui, que também antes não tinha praticamente nada, né? Goiás, também, ó, olha só, se desenvolveu aqui Goiânia e Brasília, né? Em 1940 não existia Brasília, Mato Grosso do Sul. Então, percebam que o Brasil se urbanizou em muito. Mas a nossa população ainda está concentrada na região litorânea, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, com destaque, óbvio, no estado de São Paulo, que tem aí um quinto da população brasileira toda só no seu estado. São 27 unidades federativas. Né? Nós temos 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal. E nós temos em uma unidade federativa apenas um quinto da população brasileira. É muita coisa. Né? E aqui, só os períodos de urbanização, percebam que no período colonial e no período imperial não houve grandes avanços urbanísticos no Brasil, mas no período republicano, principalmente no século XX, nós tivemos uma modernização urbana, principalmente por conta da industrialização, que se deu ali, principalmente aqui, ó, entre 1940 e 1970, que nós tivemos um destaque da população que começa a se desenvolver, principalmente no crescimento de cidades industriais, como São Bernardo do Campo, em São Paulo, e a cidade de Contagem, em Minas Gerais. Contagem que tem o distrito industrial de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que, inclusive, a região metropolitana, olha que interessante isso, a região metropolitana de BH é a terceira maior do Brasil, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro, mas BH é só a sexta maior cidade do Brasil. Por quê? Porque BH tem um crescimento muito limitado, ela não foi construída, é uma cidade planejada, ela não foi construída para ter uma população muito grande. Mas acabou que só a região metropolitana se desenvolveu muito. Então, o aeroporto de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte, fica em Confins, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte.
O Distrito Industrial de BH não fica em BH, fica em Contagem. Então, a gente percebe que o desenvolvimento urbanístico de Belo Horizonte, ele se dá nas cidades da região metropolitana, que são extremamente desenvolvidas. Não estou dizendo que não tem indústria em BH ou que BH não é desenvolvida, pelo contrário, BH é a mais desenvolvida das cidades da sua região metropolitana. Mas nós temos essas questões pitorescas, vamos dizer assim, que acontecem aqui. No período recente, olha, que é o mais importante da gente perceber, final do século XX até os dias de hoje, nas últimas décadas, o Brasil continuou a passar por um forte processo de urbanização, com crescimento notável de cidades médias grandes, tá? Tivemos o crescimento de Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, e mais recentemente ainda, né, nós tivemos a crescente de cidades médias, tá? Mas olha só, desenvolvimento de áreas metropolitanas, mas, por exemplo, Campinas, São José dos Campos, vou chamar aqui de SJC, tá? VR, Volta Redonda, JF, Juiz de Fora, são exemplos de cidades aqui no Sudeste brasileiro que cresceram e se desenvolveram muito nos últimos 10 anos, tá? Se transformaram em grandes polos, principalmente nessa região aí, Sudeste do Brasil, tá? São cidades que se desenvolveram muito. Podemos destacar também Uberlândia, Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, em Minas Gerais, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. São cidades que se desenvolveram muito durante os últimos tempos, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta, meninos? Querem perguntar alguma coisa? Pessoal que está aí online, on demand, na verdade, assistindo depois, se tiver alguma pergunta, corre lá no grupo de Tropa do Careca, pega o meu contato, manda uma mensagem que eu ficarei muito feliz em te ajudar. Se quiser deixar um comentário aqui no YouTube também, vou ser muito feliz em poder te responder. Beleza? Vamos lá, então. Aqui as principais causas da urbanização no Brasil. Nós tivemos a industrialização, uma migração interna muito grande, principalmente, né, uma migração Nordeste, Sudeste, ou seja, do Nordeste para o Sudeste, a modernização agrícola, chamada de Revolução Verde, concentração de serviços nas grandes cidades, infraestrutura de desenvolvimento urbano, crescimento demográfico, a atração econômica, principalmente uma atração econômica industrial, tá? A melhoria na qualidade de vida que é percebida, você tem mais acesso à área da saúde, à área da educação, mais segurança, você vai ter, então, a melhoria da qualidade de vida e políticas governamentais que funcionaram esse desenvolvimento urbano no Brasil. Beleza? Aqui as perspectivas, a gente percebe que população rural no Brasil, olha só, em 2050 a perspectiva é de diminuir bastante, tá? Vamos ver se realmente vai chegar a isso. Mas quais são as consequências da urbanização? A gente tem consequências boas, mas também ruins. Essa imagem é uma imagem de segregação socioespacial, tá? O que é a segregação socioespacial? Vou colocar ela aqui. Segregação socioespacial é a dificuldade de acesso ou a repartição de acesso de áreas diferenciadas para classes sociais diferentes. Percebam aqui que nós temos um ótimo exemplo de segregação socioespacial, uma favela ao lado de um condomínio fechado, olha lá, com piscinas em cada um dos andares, beleza? Quais são as consequências positivas, então? O crescimento da população urbana, o desenvolvimento econômico do Brasil se tornou muito maior após esses acontecimentos, o acesso a serviços e a diversidade cultural aumentaram. Porém, olha só, nós tivemos grandes problemas ambientais, um aumento da desigualdade social, a favelização, né, que gera a segregação socioespacial, congestionamento do trânsito, aumento da criminalidade, pressão sobre os recursos naturais para a industrialização, uma piora da saúde pública,
na verdade, não é nenhuma pior, é um inchaço, né, da saúde pública e os desafios de habitação. A gente pode adicionar a isso a chamada macrocefalia urbana, que é, pensa só, né, muitas cabeças na cidade, ou seja, o inchaço populacional que vai gerar esses problemas todos aqui. Então, nós temos a macrocefalia urbana e a segregação socioespacial como os principais problemas em questão, beleza? É isso, industrialização, pessoal. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Meninas, se vocês aqui não tiverem nada a perguntar, manda um joinha só para eu saber que tá tudo certo. Tá tudo ok com vocês. Obrigado, vocês são demais. E aí a gente passa para o espaço rural brasileiro, beleza? No espaço rural brasileiro, nós vamos ter uma diferenciação dos sistemas produtivos, né? Vamos pensar aqui, ó, entre plantation e subsistência, ou seja, aqui nós vamos ter uma grande diferenciação daquilo que são as grandes propriedades das propriedades de subsistência. No plantation, eu tenho grandes propriedades, já na subsistência, eu tenho pequenas propriedades. A monocultura, ou seja, a cultura de apenas um tipo de produto, é mais pautada no plantation, enquanto na subsistência eu tenho uma policultura, ou seja, eu vou ter várias culturas envolvidas. Uma mão de obra assalariada temporária e aqui uma mão de obra predominantemente familiar. Aqui a venda é para o mercado externo e aqui o excedente produtivo, ou seja, eu planto para comer, o excedente eu vendo principalmente, né, para um mercado regional. Então eu tenho exportação e aqui atendimento para a população local, ok? E a estrutura agrária do Brasil, que é a organização da divisão de terras do país, e a estrutura agrária extremamente concentrada. Olha que loucura aqui no Brasil. Cerca de 47% da população brasileira que possui imóveis rurais no Brasil tem imóveis de menos de 10 hectares, ou seja, uma área muito pequena. Agora, imagine aqui, apenas 1% da população brasileira tem propriedades de mais de 1.000 hectares, e eles equivalem a quase 45, mais de 45% de todas as áreas do Brasil. Isso é um absurdo, é uma discrepância muito grande. Poucas pessoas têm muitas terras, quase metade das terras dos imóveis rurais do Brasil, e muitas pessoas, ou seja, quase 50% da população, tem áreas tão pequenas, mas tão pequenas que representam apenas 2,3% da população. Então, há um problema de divisão rural no Brasil e a reforma agrária ela acaba sendo necessária. O que é a reforma agrária? Ela tem o objetivo de assegurar a função social da terra. O que é função social da terra? A função de demonstrar que a população ela tem direito ao uso e ocupação da terra. Toda a população brasileira. Então, é necessário que haja uma melhor distribuição de terras no Brasil. Ela segue os parâmetros da Constituição de 88, que garante essa distribuição de terras no Brasil, mas não é executado de uma forma coesa, certeira, que promova realmente o crescimento da população que necessita de terra. E isso não aconteceu nem no governo Lula, nem no governo Dilma, muito menos no Temer, nem no governo Bolsonaro, e não está acontecendo de novo no governo Lula. Ou seja, nós estamos passando aí por mais de 30 anos de Constituição, quase 40 anos de Constituição de 88, e nenhum presidente atuou de fato com uma grande onda de reforma agrária, como pede a Constituição. Tá? Então, a gente não vê isso acontecer de fato. As terras são concedidas para as famílias que não possuem terras e visa promover justiça social no campo, coisa que infelizmente não acontece de fato no Brasil, para garantir o seu desenvolvimento e aumentar a produção e melhorar esses dados aqui. Né? Quais são os problemas relacionados à reforma agrária? Alto custo para os cofres públicos,
Burocracia e lentidão e forte influência da política de grandes proprietários que não querem perder suas terras e são apoiados por uma coisinha chamada aqui, ó, bancada ruralista, que não permite os avanços da reforma agrária no Brasil. Em contrapartida, nós temos aqui, ó, os movimentos sociais pela terra, como o MST, por exemplo, que acaba travando uma luta muito grande contra essa bancada ruralista. A gente vê essas discussões, né? O MST, que está mais ligado a uma posição de esquerda, e a bancada ruralista, que é majoritariamente de direita, ok? Mas também tem uma galerinha do centrão ali muito animada, politicamente falando. E aí a gente entra num processo que aconteceu aqui no Brasil muito forte, que é a Revolução Verde, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aumento da tecnologia industrial para a produção agropastoril, e o Brasil foi altamente atingido por isso, principalmente, tá, durante a década de 60, que aconteceu muito em 1960 até 1970. A gente teve ainda esse acontecimento aqui no Brasil. Deixa eu melhorar minha letra, para vocês não ficarem sem entender. 1960 até 1970. A gente teve isso aí. A tecnologia desenvolvida foi pelos países centrais, mas o Brasil absorveu muito essa tecnologia e se tornou um dos países centralizadores, tá? E o discurso era de redução de fome, mas a gente sabe, na verdade, que infelizmente isso não aconteceu, e da pobreza nos países periféricos. A verdade é que os países periféricos, como o Brasil, se tornaram, na verdade, grandes áreas produtivas para alimentar os países desenvolvidos. O Brasil é um grande exportador de commodities, soja, café, milho, algodão, carne. O Brasil exporta isso para onde? Estados Unidos, para a Europa, a China, hoje em dia, que é uma população que necessita muito, que não tem produção suficiente para o tamanho da população. O Brasil, então, se tornou um país que é o celeiro do mundo. Ele alimenta outros países. E muitas vezes não consegue alimentar toda a população brasileira. Quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar e não a agricultura comercial. E aí a gente tem esse grande problema. Essa modernização no campo foi um aumento da capacidade produtiva, ou seja, se eu tinha uma produção de 10 grãos para uma planta, agora a produção é de 20 grãos para uma planta. Dobrou, triplicou a produtividade desse espaço rural brasileiro, tá? Melhor qualidade também dos produtos, e só que os produtos de melhor qualidade geralmente vão ser exportados. Maiores ganhos financeiros. De fato, aqui, nós vamos ter um grande aumento do PIB e a exportação de alimentos, ela faz do Brasil hoje ser uma das 10 maiores potências econômicas do planeta, e a mecanização do campo também sim. Aqui a gente tem o avanço da fronteira agrícola, principalmente sobre a Amazônia. Olha só, essa aqui são o uso do solo pela agropecuária. Tudo que está em verde aqui é o uso do solo, tá? Olha aqui em 1940 em comparação com 2010. Olha como que já houve aí, pela linha vermelha que está traçada, um avanço dessa fronteira agrícola sobre a Amazônia. Incrivelmente, nós temos desmatado muito o cerrado brasileiro e estamos fazendo um desmatamento de borda na Amazônia para melhorar aí o nosso campo agrícola, tá? Então, tem acontecido esses probleminhas também. Meninas, alguma dúvida? Perguntas? Não? Tranquilo? Então é isso, galera. Aula de qualidade, 100% online, para você, 100% gratuita, para que você possa alcançar bons resultados no PASES. Ah, com um detalhe, estamos quase finalizando as nossas aulas de geografia. Então, na semana que vem, nós teremos a última aula de geografia e
depois iniciaríamos filosofia e sociologia. Então, agradeço vocês pela participação, meninas. Agradeço você que assistiu a aula até aqui. Um forte abraço. Vem para a Tropa do Careca se você ainda não faz parte. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha com os amigos essa novidade maravilhosa que é a Tropa do Careca. Me ajude a crescer nas redes para eu alcançar ainda mais pessoas. Meninas, também conto muito com vocês. Compartilhem os vídeos que eu postar no Instagram com os amigos, curtem, comentem, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa rede de solidariedade na educação, para que mais pessoas possam ser educadas e alcançar o sonho de entrar para uma das melhores universidades do Brasil, que é a UFV. Um beijão, pessoal. Tamo junto. Valeu e é nóis. Eu fui.